estar aqui com vocês. A igreja de Teixeira é muito aconchegante e a gente sempre fica feliz por estar aqui. O tema que nós vamos estudar nesta manhã vai nos ajudar a nos relacionarmos melhor. O William vai projetar aqui pra gente. E talvez você pense que este não é um tema tão relevante, que talvez seria melhor falar sobre alguma doutrina, sobre algum texto complexo da Bíblia. Só que eu preciso te lembrar que a maior parte das pessoas que abandonam a igreja, elas não fazem por problemas com doutrinas, o fazem por problemas com pessoas. Então nós precisamos aprender a conviver, porque nós vivemos em comunidade e é importante nós investirmos conhecimento para termos habilidades, para convivermos em paz e assim a obra de Deus não sair prejudicada por conta da nossa incapacidade de nos relacionarmos bem. No livro Testemunhos Seletos, na página 437, Ellen White escreveu que a sociabilidade cristã é bem pouco cultivada pelo povo de Deus. E ela diz que este ramo da educação não deve ser negligenciado. Então ela diz que a sociabilidade, que é a arte de nós convivermos, é pouco estudada pelo povo de Deus e é um ramo da educação. Então, se é um ramo da educação, não é algo que a gente nasce sabendo, não é algo que nós recebemos do nada. É algo que nós precisamos estudar, buscar conhecimento, nos esforçar, fazer a nossa parte. Porque afinal, quem é que não tem dificuldade de relacionamento? Relacionar é sempre um desafio. E aqui na igreja, nós nos unimos em prol de um objetivo maior, que é espalhar o Evangelho, e enquanto isso nós vamos nos relacionando. E através da forma como nós nos relacionamos, nós revelamos o nosso caráter. O nosso caráter, ele não se revela pela forma como nós temos conhecimento, não se revela pela quantidade de conhecimento que nós temos, e sim pela forma como nós tratamos as outras pessoas. C.S. Lewis, um grande escritor do século XX, disse que se você estiver de bem com Deus, inevitavelmente você estará bem com todos os que te rodeiam. Então, relacionar é algo espiritual, é algo que revela como está o principal relacionamento, que é o seu relacionamento com Deus. Então, tudo que nós formos fazer, de alguma forma nós vamos estar nos relacionando, porque ninguém vive sozinho. E quando nós falamos em relacionamento, é muito importante nós nos conhecermos bem, mas também conhecermos o outro, sabermos lidar com o outro. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre temperamentos, que é uma classificação antiga lá feita por um médico, o pai da medicina, Hipócrates. Ele classificou os temperamentos em coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, eu tirei esta mensagem do livro chamado Temperamentos Transformados, ainda não projetou aqui, mas o nome do livro é Temperamentos Transformados. Como Deus pode transformar os defeitos do seu temperamento. Porque Deus trata cada pessoa de forma diferente, de acordo com o temperamento. E nós somos muito egoístas. Nós queremos sempre que tudo seja do nosso jeito. E Deus quer que você entenda suas características e quer algo mais. Quer que você veja que você pode se relacionar com pessoas que têm um temperamento diferente do seu. Porque nós somos intolerantes. Nós achamos que o errado, o esquisito, é sempre o outro. Nós achamos que nós somos a forma do mundo, só que não tem forma. Assim como nós cantamos, Deus nos fez diferentes. E Ele nos fez diferentes porque nós precisamos uns dos outros. Se nós fôssemos inteiros, completos, nós seríamos muito mais arrogantes do que nós já somos. Então nós precisamos ter faltas para completar com aquilo que o outro tem. Então aquela pessoa que você acha diferente, irritante, tem alguma coisa que falta em você. E quando nós tratamos sobre temperamentos, é importante nós
termos 3 pressupostos bem claros. E o primeiro é: não existe temperamento superior. Todos os temperamentos têm características boas e características que precisam ser lapidadas. Não existe nenhum temperamento que é melhor do que o outro. E o segundo pressuposto é: nós nascemos com um temperamento. Você não consegue escolher o temperamento que você tem. Você já nasce. Só que não é por isso que o seu temperamento vai servir de desculpa para o erro, para o pecado. Todos os temperamentos têm características que precisam ser lapidadas e nós precisamos deixar o Espírito Santo moldar a nossa vida. E terceiro, nós podemos nos identificar com várias características em todos os temperamentos, mas um vai ser predominante. Então, quando eu estiver escrevendo os temperamentos, vocês vão se identificar com alguma coisa em todos os temperamentos, mas tente prestar atenção naquele que você mais se identifica. Vai ter um temperamento que vai ser predominante e você também pode se identificar com um segundo temperamento. Então, nós vamos começar pelo temperamento colérico. Como é uma pessoa colérica? Uma pessoa colérica é uma pessoa prática, ativa, racional, é uma pessoa focada, é uma pessoa que vive com metas, uma pessoa determinada, objetiva, é aquela pessoa que se manifesta, que dá ideias, persistente, que não tem medo do trabalho, que não tem medo de se sobrecarregar, é uma pessoa que se envolve em vários projetos, que é organizada, que consegue fazer o tempo funcionar, que tem uma motivação interna, que não precisa de ninguém falar, precisa fazer isso. Se a pessoa vê que precisa de algo ser feito, ela vai lá e faz. E o colérico, ele não se intimida sob pressão. Se você pressionar um colérico, aí que ele produz ainda mais. Só que o colérico, ele é um pouco impetuoso. Ele ignora riscos, ele se sobrecarrega, ele vê no global, ele não se atém aos detalhes. E aí passa a ser uma pessoa que coloca metas acima de pessoas. Então passa a ser um pouco insensível, autoritária. Se você contrariar a ideia de um colérico, o errado vai ser você. Porque é uma pessoa que se acha autossuficiente, uma pessoa muito crítica, que não demonstra compaixão. É aquela pessoa impaciente, que se ira de forma muito fácil, uma pessoa competitiva. Se o colérico te pedir para fazer algo, você não entendeu direito, aí você vai lá perguntar depois o que era mesmo para fazer, ele já fez, porque não tem paciência. Uma pessoa intolerante. E quem é o colérico mais famoso da Bíblia? Quem vocês imaginam? Paulo. Paulo é o colérico mais famoso da Bíblia. Nem todos os versos eu vou ler, era para eles serem projetados, mas assim, eu vou citar os versos bíblicos e vocês podem então anotar para conferir em casa. Eu não vou ler eles na íntegra, mas vocês podem anotar então. Olha só o que Paulo disse na carta de 1 Coríntios 9, 24 até o 27. Então, lá em 1 Coríntios 9, 24 até 27, Paulo diz: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como dando golpes no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma a ficar reprovado. Olha só como Paulo se comunica. Primeiro ele começa: não sabeis, ou seja, ele já está um pouco impaciente. É tipo assim, como é que vocês não sabem disso? Uma coisa tão óbvia, vocês não sabem. Quem corre, corre para vencer. E nós precisamos correr para vencer. Então tudo que ele coloca aqui se trata de uma pessoa que passa em cima dos próprios sentimentos para alcançar uma meta. E ele coloca isso como uma verdade para os outros. É isso em 1 Coríntios 9, 24. Antes. Isso. Então agora se vocês vão acompanhar aqui na tela todos os versos e podem anotar para conferir em casa. Então Paulo era um grande realizador. Ele não era apenas um sonhador. E ele fazia as coisas acontecerem. Porque não importa o que falam de um colérico, ele sabe quem ele é não é uma pessoa insegura. E lá em Atos 27, pode passar por favor, William, sempre que eu citar uma passagem da Bíblia, você pode mudar.
E as pessoas vão acompanhando. Então, lá em Atos 27, Paulo ele era prisioneiro e ele embarcou num navio para a Itália. E durante essa viagem, ele viu que a viagem não daria certo. E mesmo sendo um prisioneiro, ele se posicionou de uma forma muito objetiva e disse: é melhor nós não prosseguirmos essa viagem, porque vai trazer danos se nós continuarmos. Mas ninguém deu ouvido para Paulo, e em determinado ponto, o navio começou a naufragar. E as pessoas começaram a se desesperar naquela aflição, e Paulo, muito calmo, objetivo, no verso 21 diz que Paulo se colocou em pé e disse: eu falei para vocês que não iria dar certo, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora que nós estamos aqui, podem ficar calmos. Não precisa de desespero, que Deus já me disse que nada nesse navio vai se perder. Eu confio em Deus. Olha só, a objetividade, a confiança e a autoridade de Paulo. Ele era enérgico, ele era direto. Quando ele precisava chamar a atenção da igreja, ele ia direto ao ponto, ele não dava rodeio. Lá em 1 Coríntios 4, olha só como ele se comunicou com os coríntios. Ele disse: o que vocês escolhem? Querem que eu vá aí com vara ou com espírito de mansidão? E diante do sinédrio, ele falou sem medo, ele não se abalava à sua pressão. E lá em Atos 12, conta que Paulo era um pouco intolerante. Em uma viagem com Barnabé, porque Paulo era companheiro de Barnabé no ministério, então João Marcos fazia parte da equipe. É Atos 12, 25, de 13 a 13. Pode passar. Mais um, isso. Então, nessa viagem, Paulo, Barnabé e João Marcos, eles tinham uma rotina para passar por várias igrejas. Aí chegou na metade da viagem, João Marcos não fala na Bíblia por qual motivo, mas ele voltou para Jerusalém. E João Marcos voltou para Jerusalém e Paulo não gostou daquilo, não gostou que ele desistiu. Mas tudo bem. Aí lá em Atos 15, pode passar, lá em Atos 15, mostra que Paulo deveria voltar naquele caminho com Barnabé. E aí Barnabé falou assim: vamos chamar João Marcos de volta? Aí Paulo falou: não, de jeito nenhum. Ele não desistiu lá atrás? Comigo ele não vai mais. Paulo era intolerante. E isso, além de desgastar a relação dele com João Marcos, separou ele de Barnabé. E como é que Deus lidou com Paulo? Com o próprio Deus nós podemos aprender a lidar com os coléricos. Como é que Deus chamou Paulo para a obra? Como é que se chama um colérico para a obra? Lá em Atos 9, Paulo estava respirando ameaça de morte no caminho para Damasco e Deus se encontrou com Paulo. Deus apareceu num clarão, não era a luz do dia, era um clarão sobrenatural. Deus apareceu naquele clarão e ele disse com voz de trovão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo perguntou: quem é o Senhor? Aí Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Deus se apresentou, falou para ele ir até Damasco, esperar 3 dias e então diria o que ele deveria fazer. Então o chamado de Deus para Paulo foi claro, objetivo, preciso, direto. É assim que nós precisamos aprender a nos comunicar com os coléricos. Então se você vai chamar um colérico para alguma coisa, vai participar de alguma coisa na igreja, não vem com emoção, não, que colérico não tem paciência com emoção, seja direto, objetivo. Deus respeita cada temperamento e Deus lidou com Paulo de forma objetiva. E Deus deu um ministério para Paulo de acordo com o temperamento dele. E não foi um ministério fácil, foi um ministério desafiador. Paulo foi para lugares que ninguém tinha ido antes. Não foi um ministério tranquilo, foi cheio de acidentes, mas ele conseguiu lidar com tudo aquilo. Deus, ele nos aceita como nós somos, mas ele também trabalha o nosso caráter. E ele quer nos aprimorar. E Paulo foi moldado. Então aquele Paulo direto, insensível, olha só como ele ficou muito mais amável no livro de Filipenses. Lá em Filipenses 4:1 ele diz: amados e queridos irmãos, amo vocês. Lá em Coríntios ele estava falando: vocês querem que eu vou ir com vara? E aqui não, ele já está mais amável. Ele ficou muito mais manso. E em Filipenses 4:11 ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. O colérico só está contente se estiver vencendo, mas Paulo não, ele aprendeu
a ser contente em qualquer situação, ele ficou flexível. E em 2 Timóteo 4 e Colossenses também 4, de 10 a 11, mostra que Paulo é um dos versos assim, que eu acho mais incríveis na Bíblia, porque Paulo ele não queria João Marcos no ministério, só que aqui, no final do seu ministério, ele chamou João Marcos para a obra. E ainda disse que João Marcos foi uma das pessoas mais importantes no ministério dele. Então ele ficou mais humilde, ele reconheceu a importância de dar uma segunda chance para as pessoas. O colérico precisa aprender a ter paciência, a ouvir as pessoas, a entender que pessoas são mais importantes que projetos, a respeitar, encorajar, a ser submisso, ser manso, amável. Só que o colérico também nos ensina muitas coisas importantes. Nos ensina a termos poder de decisão, a sermos realizadores, a não ficarmos justificando os nossos erros. E essas características são muito importantes para a obra de Deus. E o próximo temperamento é o temperamento sanguíneo. O sanguíneo ele já é o contrário do colérico. Se o colérico é razão, o sanguíneo é pura emoção. Então, se tem uma pessoa no meio de várias outras, gesticulando, falando alto, rindo, contando história, pode saber, é um sanguíneo. Porque o sanguíneo ele gosta de contagiar pessoas. É aquela pessoa que se conta uma história, todo mundo ri. Se conta algo triste, todo mundo chora. Alguém que dramatiza tudo. É um otimista, um sonhador. É uma pessoa entusiasmada com um monte de coisa. Uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para fazer amizades. O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que, se por exemplo, fica sabendo que banana faz bem para a saúde, vai lá e compra uma caixa de banana. Aí no outro dia nem lembra mais que banana existe. O sanguíneo ele gosta de aventura, é aquela pessoa sensível, afetuosa, que tem uma facilidade muito grande para amar, para perdoar. A motivação do sanguíneo é diferente da motivação do colérico. O colérico, ele tem motivação interna. Já o sanguíneo, ele se motiva com o ambiente. Se o ambiente está feliz, ele está feliz. Se o ambiente está triste, ele está triste. Ele necessita dessa motivação. É aquela pessoa que se movimenta muito, mas realiza pouco. É uma pessoa barulhenta, que não vê consequência, fala tudo que está no coração e depois, para consertar, é um problema sério. É uma pessoa muito ativa, mas não muito produtiva, não é prática, tem pouca concentração. O sanguíneo ele é ótimo para começar, mas nem sempre ele leva até o fim o que ele começa, os seus projetos. Não tem foco, e se você pressionar um sanguíneo, ele fica agressivo. Então, quem é o sanguíneo mais famoso da Bíblia? Vocês vão acertar agora. Pedro. Quando Jesus perguntava, quem era o primeiro que respondia, até sem pensar? Pedro. Lá em Mateus 16, Jesus pergunta, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, o Cristo. Ele nem pensava. Aí Jesus explica, eu vou ser crucificado. Aí Pedro, eu nunca vou deixar isso acontecer. A gente sabe, né, o que aconteceu. Então ele era cheio do Espírito Santo em uma hora e outra hora falava sem pensar. Era inconstante. Em Mateus 14, quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, o que ele fez? Ele não pensou duas vezes, ele falou, quero andar também. E aí veio um ventinho e já ficou com medo e quase se afogou. E lá em João 13, no episódio da Santa Ceia, Pedro ele falou assim, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não, de jeito nenhum. Aí Jesus explicou para Pedro a importância daquele ato. O que ele fez? Mudou de ideia. Quem não queria que lavasse os pés, pediu um banho. Então ele mudava, ele era muito inconstante. E como é que Jesus então se comunica com uma pessoa assim, uma pessoa animada, uma pessoa intempestiva? Como Jesus chamou Pedro para a obra? Lá em Lucas 5 tem o chamado de Pedro. Jesus deixou Pedro pescar a noite inteira, ele não tinha pescado nada, ele estava desanimado. Aí Jesus chegou e falou, joga a rede do outro lado. O sanguíneo ele tem facilidade para acreditar, ele tem uma fé muito grande. Então ele jogou a rede e o que aconteceu? Vieram muitos e muitos peixes. Imagina só como ficou o coração de Pedro, animado. E Jesus aproveitou daquele momento de animação e disse, vem comigo porque você será pescador de homens. Então Jesus falou na linguagem dele.
nós precisamos aprender a lidar com o sanguíneo de forma animada, porque Deus age conosco como nós somos. E Pedro, então, o sanguíneo, indisciplinado, ele também foi moldado, ele foi transformado. Ele passou a ser disciplinado, ele se tornou um pescador de almas. E em Atos 3 disse que ele passou a ter hora certinha para oração, ele ficou mais organizado. Ele enfrentou as autoridades sem medo, com firmeza, segundo Atos 4, de 5 a 13. Ele aprendeu a ser cauteloso. Quando ele ressuscitou Dorcas, ele não fez daquilo um show, um momento de aparecimento. Ele orou, entrou no quarto, segundo lá Atos 9, ele entrou no quarto, pediu para as pessoas se retirarem, orou sobre Dorcas. Então ele se tornou uma pessoa comedida, tranquila, ele cresceu muito. Então, se você se identificou com o temperamento sanguíneo e você se acha a desordem em pessoa, saiba que se teve jeito para Pedro, também tem jeito para você. Porque Jesus cura, ele transforma o nosso temperamento. O sanguíneo precisa aprender a controlar a ansiedade, a ser mais disciplinado, organizado, aprender a controlar os impulsos, a pensar um pouco antes de falar para não dar tanto problema. Só que o sanguíneo também nos ensina muitas coisas boas, nos ensina a sermos envolventes, a colocarmos o nosso coração nas coisas, a sermos sensíveis, a gostarmos de gente. O sanguíneo nos ensina a experimentarmos as situações. Pedro, ele sentiu medo e quase se afogou, mas ele foi o único dos discípulos que experimentou a sensação de andar sobre as águas. Então nós precisamos aprender com os sanguíneos a experimentarmos as situações. Agora nós vamos para o temperamento melancólico. Como que vocês imaginam que é o melancólico? O melancólico é a natureza mais rica que existe. São as pessoas criativas, os artistas. Só que os melancólicos, eles têm um problema, eles não acreditam no talento que têm. Então poucos melancólicos se sobressaem. Por quê? Porque eles não acreditam em si. São pessoas disciplinadas, detalhistas, perfeccionistas, obcecadas por perfeição. Então, para a gente entender de forma geral os temperamentos aqui, se nós imaginarmos uma reunião, se o colérico chegar nessa reunião, ele vai querer saber qual que é o objetivo da reunião, porque ele quer ir embora, porque ele quer aproveitar o tempo, porque ele quer trabalhar. Agora, como seria o sanguíneo? O sanguíneo vai chegar na reunião e vai achar que a reunião é uma festa. Ele vai falar, opa, a noite promete. E já o melancólico, ele vai chegar na reunião, ele vai ficar com o pé atrás, ele vai ficar observando. Se tiver um quadro torto na parede, pronto, acabou para ele a noite. Não pode nem olhar, porque é uma pessoa detalhista, uma pessoa que se prende aos detalhes, que sofre por causa dos detalhes, porque tem um alto padrão de qualidade. Então é uma pessoa super exigente, é uma pessoa muito capaz, é uma pessoa que faz as coisas com excelência. Isso quando faz, porque a coisa mais difícil que tem é fazer o melancólico se envolver com alguma coisa, porque o melancólico ele tem medo de errar, então ele prefere nem fazer, ele não quer errar, então nem se envolve. É um bom ouvinte, um amigo muito fiel, é uma pessoa que trabalha devagar para garantir qualidade. Para ele é mais importante a qualidade do que qualquer outra coisa. O melancólico ele é rígido nas regras, ele não faz nada de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, ele nem faz. É uma pessoa muito detalhista, a ponto de sofrer por conta dos detalhes. É aquela pessoa que vive sempre em crise de angústia, qualquer coisa faz o melancólico sofrer. É uma pessoa que tem uma tendência maior para depressão. Então é uma pessoa muito desconfiada, é uma pessoa que não se compromete porque tem medo do resultado, tem muito medo de errar. É uma pessoa muito crítica. O colérico, ele é crítico, ele gosta muito de ver defeito nos outros, de apontar o dedo. Só que o melancólico, além de ver defeito nos outros, ele vê muitos defeitos em si mesmo. Então é uma pessoa que tem uma expectativa muito grande em relação aos outros, que exige muita coerência, que não delega poderes, ele faz tudo sozinho porque ele tem medo das pessoas fazerem e não ficar no padrão de qualidade dele. É uma pessoa que pensa demais. Então, se você quer chamar um colérico para fazer algo, você tem que falar o objetivo. Se você quer chamar um sanguíneo, tem que fazer o quê? Falar que vai ser legal, que vai ter animação. Agora, para chamar um melancólico, você tem que dar tempo para ele pensar.
Não chama para uma coisa que vai ser daqui a pouco, porque ele não vai. Se precisa de algum compromisso aqui na igreja, tem que chamar com antecedência. Porque é uma pessoa que pensa muito, é uma pessoa que registra tudo que é negativo, está sempre com uma mente muito pessimista, sempre imagina que o pior vai acontecer, uma pessoa que vive uma hostilidade, que não gosta de aparecer, que esconde os sentimentos. Se nós imaginarmos, por exemplo, um caminho, e neste caminho uma pedra muito grande obstruindo o caminho, e nesse caminho está passando um colérico, ele vai pensar na forma mais rápida e eficiente de tirar aquela pedra dali para ele conseguir passar. Ele vai fazer várias ligações, porque é uma pessoa de contato, uma pessoa que sabe resolver problema. Agora o sanguíneo, diante da pedra, ele vai achar uma maravilha, vai subir na pedra, vai tirar selfie, depois ele vai pensar na forma mais emocionante de tirar aquela pedra dali. E se for um melancólico? O melancólico vai chegar e falar assim: por que só tem pedras no meu caminho? Que é uma pessoa muito pessimista, uma pessoa negativa, que não consegue ver o lado bom das coisas. E quem foi o melancólico mais famoso da Bíblia? Moisés. Nós vamos entender porque Moisés é considerado um melancólico perfeito. Lá em Êxodo 3, nós vamos ver o chamado de Deus para Moisés. E olha só, a extensão do chamado de Deus para um colérico, para Paulo, foi de 3 a 4 linhas na minha Bíblia aqui. Para chamar um sanguíneo, foram 3 linhas. Para chamar um melancólico, são 2 capítulos. Capítulos 3 e 4. Não é fácil fazer um melancólico se envolver com alguma coisa. Então nós vamos aprender com o Criador. Como é que Deus chamou Moisés para a obra? Deus chamou Moisés por meio de uma árvore que pegava fogo, mas não se queimava. E o que Moisés fez? Moisés olhou de longe aquela árvore e ficou pensando: olha só, uma árvore que está pegando fogo e não queima, eu vou até lá. Imagina se fosse Paulo. Se fosse Paulo, já estava lá, já queria saber o que estava acontecendo. Se fosse Pedro, já tinha ido lá e até colocado a mão no fogo. Mas não, Moisés, ele pensou primeiro, porque o melancólico é uma pessoa que tem muito esse diálogo interno, ele fala muito consigo mesmo. E Deus esperou ele processar primeiro. Ele chegou perto e aí Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é que Deus falou com Paulo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Direto. Como é que Deus falou com Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus se apresentou por meio de uma árvore que pegava fogo, ou seja, de uma forma sobrenatural, e depois ele se apresentou dizendo quem ele era. E depois é que ele chamou Moisés para a obra. Então, Deus explicou primeiro os motivos. Ninguém chama melancólico com empolgação. Melancólico, você chega com empolgação aí que ele desanima mesmo. Você precisa chamar com coerência, explicando os motivos, dando segurança. Melancólico não gosta de aventura. Quem gosta de aventura é sanguíneo. Aí Deus disse para Moisés ir até Faraó. E o que Moisés fez? Quando Deus chamou Paulo e Pedro, eles aceitaram o chamado de primeira, né? Mas quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou? Quem sou eu, Senhor? O melancólico é inseguro. Ele acha que ele não tem capacidade. Aí Deus deu segurança para ele. Disse: eu vou com você. E aí Moisés aceitou? Não. Aí Deus deu alguns sinais. E Moisés finalmente aceitou? Não. Moisés disse: e se eles perguntarem o nome do Senhor? Olha só, o povo estava escravizado, já tinha desvirtuado. Se alguém chegasse ali falando: Deus falou para libertar vocês, vocês acham que o povo ia pensar: não, quem foi o Deus que falou para libertar? Não, eles queriam mais era ficar livres. Mas Moisés não, Moisés achou que o povo ia parar para perguntar: não, qual que é o Deus que falou para nós sermos libertos? E aí, Deus teve paciência, explicou para Moisés como ele deveria falar, e depois de ouvir, finalmente Moisés aceitou? Também não. Olha o que Moisés falou: ah, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus: tá bom, Moisés, pega esse cajado, você tá vendo, eu vou estar com você, você vai transformar um rio em sangue. Deu vários sinais, e isso nós já estamos no 4º capítulo. Então Moisés aceitou? Também não. Moisés disse: Senhor, eu não sou bom de fala, eu sou gago, eu não sou eloquente.
Aí Deus disse: quem é que fez a boca do homem? Aqui eu já estou até com falta de paciência, né? Tem que ter muita paciência para lidar com o melancólico. Nós precisamos ter paciência. E eu quero dizer para você que é melancólico, você pode até não acreditar em você, mas Deus acredita. Sabe por quê? Porque a obra que o melancólico tem para fazer, nenhum outro pode fazer no seu lugar. Deus, ele insistiu em Moisés. A gente fica até sem paciência de ler aqui o tanto que Moisés vai falando não e não e não, dando desculpas. Mas Deus insistiu em Moisés porque todos os temperamentos são importantes e o melancólico, ele tem uma obra muito importante a fazer. Então, vamos ter paciência com os melancólicos. Se você vai falar com o melancólico, dê tempo para ele pensar. O melancólico não lida com pressão. Vocês vão entender que através da história de Moisés, o que acontece quando o melancólico é pressionado. Se você pressionar o melancólico, ele vai recuar. Você precisa dar segurança para ele. E Moisés, ele era muito detalhista. Dá para ver pelo livro de Números, Levíticos. A lei tem muitos detalhes. Imagina se fosse um sanguíneo. Não guardava esses detalhes, não. Tinha que ser um melancólico, uma pessoa detalhista. E para construir o tabernáculo, Deus falou para fazer o tabernáculo, mas Deus não falou assim: faz uma tenda aí que eu vou aparecer. Não, Deus deu detalhes. A medida da mesa, tal coisa tem que ser voltada para o norte, tal coisa para o sul, o candelabro tem que ser assim. Era cheio de detalhes. Imagina se fosse um sanguíneo, não ia guardar todos esses detalhes, não. O sanguíneo ia falar assim: Deus deu várias ordens aí, eu esqueci. O importante é todo mundo se juntar aqui e a gente começa a cantar e louvar a Deus. Mas não, Deus é perfeito. Deus gosta de detalhes. E para esta obra precisava de um melancólico. E Moisés, ele também foi moldado e ele conseguiu superar vários desafios. Lá em Êxodo 18, mostra que Moisés, ele não delegava poder. Ele ficava o dia inteiro com o povo no sol, esperando ele resolver todos os problemas. Aí chegou Jetro e falou: não, você precisa delegar, vamos instituir anciões. E Moisés foi humilde, ele aprendeu a trabalhar em equipe, ele venceu o medo, o pessimismo, a delegar os poderes. E sobre pressionar melancólico, olha só, toda vez que o melancólico ele é pressionado, sabe o que ele faz? Ele pede para morrer. Quando o povo começou a reclamar demais sobre o maná que Moisés fez, ele falou: me mata, Senhor, eu não estou aguentando esse povo mais. Só que ele venceu isso também. Ele orou depois por esse povo e pediu misericórdia para aquele povo que tantas vezes tirou a paciência dele. Então, qualquer um de nós pode superar. Se você é melancólico, você precisa aprender a sair de dentro de você, a olhar um pouco para o outro, porque o melancólico ele é tão centrado em si que ele esquece um pouco do outro. E o melancólico precisa fazer exercício físico para gerar endorfina. E quem vive com o melancólico precisa ter muita paciência e ajudar nesse sentido. O melancólico precisa aprender a ser mais aberto às pessoas, a se envolver e não ficar sempre com medo de fazer algo porque não quer errar. O melancólico nos ensina muitas coisas importantes também, nos ensina a vivermos com excelência, porque Deus quer isso de nós: excelência, lealdade, fidelidade. E a obra de Deus precisa de um olhar assim, precisa de um olhar que busca a excelência. Nós precisamos aprender a ter um padrão mais alto de qualidade. Não é questão de perfeccionismo, porque perfeccionismo é um desvio psicológico que não faz bem. Mas nós precisamos aprender a fazer as coisas de forma bem feita. E por fim, o último temperamento é o temperamento fleumático. O fleumático é, de certa forma, o melhor temperamento para se conviver. De certa forma, vocês vão entender. É aquela pessoa bem-humorada, paciente, calma, que faz os outros rirem naturalmente, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não compra briga com ninguém, que não critica os outros, que é um conselheiro, um bom ouvinte, uma pessoa responsável, uma pessoa que tem muito autocontrole. É aquela pessoa que você olha e assim, nossa, está sempre calma. Não é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa observadora, que não gosta de se exibir, de ser o centro das atenções. É uma pessoa que sempre fica assim no canto, parece que tudo sempre está tudo bem. Mas
fleumático, ele não gosta de mudanças. Ele é muito conservador. E aí acaba sendo uma pessoa um pouco acomodada, uma pessoa passiva. E eu falo que, de certa forma, o fleumático é fácil de conviver, porque uma pessoa passiva enlouquece o colérico. O colérico não aguenta gente parada demais. Então, de certa forma, o fleumático ele é covarde em algumas situações, porque ele quer tanto a paz, ele faz tudo pela paz que acaba, às vezes, assim, se anulando. E quem é, então, o fleumático mais famoso da Bíblia? Vocês vão se surpreender. Abraão. E olha só, o chamado de Deus para Abraão, lá em Gênesis 12, mostra como nós precisamos aprender a lidar com os fleumáticos. Como que foi o chamado de Deus para Abraão? Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai. Ou seja, o chamado de Deus para Abraão foi um desafio, porque o fleumático ele tem dificuldade de mudar. Então Deus desafiou Abraão. E o que Abraão fez? Ele saiu da terra, mas ele levou a parentela, porque não conseguia mudar muito. E Deus teve paciência, deixou ele levar Ló, né, que era o seu parente. Os fleumáticos, eles evitam conflitos de qualquer forma. Lá em Gênesis 20, conta que Abraão ele passou por uma terra onde o rei, ele achou que o rei queria a esposa dele. E o que ele fez? Ele foi lá e defendeu a esposa com unhas e dentes, como faria, por exemplo, um colérico? Não, ele falou para a esposa: fala que você é minha irmã para não dar problema. Olha só. É complicado. Tudo para evitar confusão. Imagina se fosse Pedro. Se fosse Pedro, ele tinha feito um barraco. Mas não, o fleumático é tudo pela paz. É uma pessoa muito leal às suas amizades. Quando teve uma confusão em que o rei de Sodoma capturou Ló, Abraão fez o quê? Ele reuniu todos os seus homens, segundo Gênesis 14, e foi lá resgatar Ló. Então é uma pessoa muito fiel às suas amizades. Em Gênesis 13, mostra como os fleumáticos evitam confusão. Os bens de Abraão cresceram muito, e os de Ló também. E eles moravam perto, e começou a dar confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. O que Abraão fez? Ele era mais velho do que Ló. Ele poderia muito bem falar: olha, Ló, vai para outro lugar porque está dando confusão. Não. Ele foi, chegou para Ló e falou: ô Ló, os pastores estão brigando aí, não vamos deixar isso acontecer. Faz o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então para ele tudo estava bom, tudo se resolvia pela paz. Só que Deus tirou Abraão também do comodismo. E lá em Gênesis 22 mostra que quando Abraão foi desafiado por Deus a sacrificar o próprio filho, Abraão não agiu de forma covarde. Ele obedeceu a todos os detalhes da ordem de Deus. Então ele obedeceu, ele foi transformado também, ele conseguiu sair dessa passividade, ele deixou de ser um pouco acomodado. Abraão mudou e ele foi para onde Deus queria que ele fosse. Então o fleumático precisa aprender a ser mais ousado, a ser menos acomodado, a vencer o medo, precisa aprender a se envolver mais, a deixar a covardia de lado e se posicionar diante das situações. Nós precisamos buscar a paz, mas não é por isso que nós devemos passar em cima dos nossos princípios. E Abraão nos ensina, os fleumáticos de forma geral nos ensinam a não carregarmos bagagem extra. Eu tenho muito a aprender com os fleumáticos, porque hoje em dia a gente se estressa com tanta coisa, né? Com coisas desnecessárias. E o fleumático não, ele vive na paz, ele não se estressa por pouca coisa. Então o fleumático nos ensina a aliviarmos a bagagem, a vivermos em paz com as pessoas. E Abraão foi um homem que fez uma grande obra. Pode passar, Lúcia. Então esses 4 homens, totalmente diferentes uns dos outros, todos eles problemáticos, com defeitos, com qualidades, Deus escolheu os 4, com todas as suas limitações. E Deus também nos escolhe, mesmo com as nossas limitações. E esses 4 homens, Paulo, Pedro, Moisés, Abraão, eles tinham algo em comum, mesmo com os temperamentos diferentes. E isso que eles tinham em comum foi o que fez com que eles amadurecessem, que foi a obediência. Todos eles obedeceram a Deus e se deixaram transformar pelo Espírito.
Deus, Ele nos ensina uma série de coisas sobre relacionamentos, sobre como podemos nos comunicar com as pessoas, porque nós precisamos levar em conta o outro quando nós estamos nos comunicando. E toda a igreja precisa do colérico, do melancólico, do fleumático, do sanguíneo. Todos os temperamentos são necessários. Porque imagina só, imagine se fosse uma igreja só de colérico, só ia ser briga. Imagina se fosse uma igreja só de melancólico, ia ser só tristeza. Se fosse sanguíneo, ia ser só festa. E se fosse fleumático, ia ser muito parado. Então, nós precisamos nos completar com as características uns dos outros. Então, como é que você vai usar o seu temperamento para a glória de Deus? Como é que você vai cooperar? Você não precisa tentar ser como o outro. Você pode usar o seu temperamento para a glória de Deus. Você pode fazer aquilo que faz parte do seu ser e ser usado por Deus. O seu temperamento é difícil? Será que existe temperamento fácil? E foi difícil até aqui. Mas Deus vai cuidar se você permitir. Porque ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender e nem tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Então, o que falta em você está no outro para você aprender. E o que sobra em você não está em você para você humilhar os outros, e sim para você acrescentar aquilo na vida do outro para que ele também possa crescer. Porque todos nós somos incompletos e todos nós precisamos uns dos outros e principalmente precisamos de Deus para nos transformar, precisamos do Espírito Santo para nos guiar. Então, meu desejo nesta manhã é que você possa andar no Espírito e assim produzir frutos para Deus, deixando que Ele transforme o seu temperamento naquelas características que não trazem glória para o nome dEle. Então, vamos agora nos colocar em pé e cantarmos o hino 243, fazendo desse hino uma oração de transformação, de entrega a Deus, para que Ele possa transformar o nosso caráter.